Abra a tua Bíblia no texto de Josué capítulo 8 e vai acompanhando esse texto junto conosco. Quero te convidar a fazer essa leitura de frente para este altar de pedra. Esse altar está aqui há aproximadamente 3.500 anos. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejava instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor. Tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente no monte Gerizim e outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Nós estamos no Monte Ebal, que é todo esse monte aqui, o pico do monte fica lá, aqui fica uma plataforma na montanha. Por trás dele, nessa direção, você tem o Monte Gerizim e para cá você encontra a cidade de Siquém, que era exatamente onde Josué estava acampado com o povo, onde a Arca da Aliança estava juntamente com os sacerdotes. Então, o que é que o texto bíblico nos diz? Que Josué acampou o povo lá e, obedecendo a ordem de Moisés, você encontra isso em Deuteronômio capítulo 27, ele divide o povo de Deus em dois grupos. 6 tribos iriam para a montanha que está nessa direção, que é o Monte Gerizim, e 6 tribos viriam para cá, que é o Monte Ebal. Na verdade, eles não estiveram em cima da montanha, eles estiveram na face da montanha, na frente da montanha, onde foi lido o texto que proferiam as bênçãos, que eram simbolizadas pelo Monte Gerizim, e as maldições, que eram simbolizadas por esta montanha aqui, o Monte Ebal. Então, o que é que Josué faz? Josué deixa o povo acampado lá, sobe até este monte, o Monte Ebal, que mais uma vez simboliza a maldição, provavelmente com os sacerdotes, com os levitas, e começa a juntar as pedras. Aqui tem muita pedra. Começa a juntar as pedras e usar essas pedras para construir esse grande altar que está aqui. Umas coisas precisam ser observadas aqui nesse texto. Por que aqui, em primeiro lugar, ele fez o altar aqui e não lá em cima, no pico da montanha? Porque normalmente quem usava o topo, o pico da montanha, o cume da montanha, para fazer os sacrifícios eram os povos pagãos. E o povo de Deus não poderia ser confundido com os povos pagãos. Por isso, ao invés de fazer o sacrifício no topo da montanha, normalmente naqueles lugares mais altos, eram os pagãos que faziam sacrifício. Por isso que a Bíblia fala que os pagãos sacrificavam nos altos, referente àquilo ali. Então o povo de Deus utilizava uma plataforma que não ficasse no pico da montanha por algumas questões. Essa questão religiosa, cultural, mas por uma questão também de temor a Deus, porque quem se manifesta no entendimento do povo de Deus no Antigo Testamento, quem se manifesta no pico da montanha é Deus e não o povo. Então lá Deus se manifesta e aqui o povo sacrifica. Você encontra mais ou menos essa mesma estrutura no Monte Sinai, quando Deus fala com Moisés e manda Moisés subir o Monte Sinai com os sacerdotes, e Deus ali meio que tipifica, ele prefigura a estrutura do tabernáculo no Monte Sinai. Quando o povo fica acampado no pé da montanha,
os levitas, os sacerdotes, ficam numa plataforma mediana e somente Moisés vai falar com Deus, ou Deus falar com Moisés, no pico da montanha. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual faziam os altares de Deus, não no topo, mas aqui nessa plataforma mediana. Em segundo lugar, o texto diz que as pedras deveriam ser toscas. E o que é uma pedra tosca? É uma pedra que não foi talhada com ferro, porque, mais uma vez, eram os pagãos que utilizavam ferro para talhar a pedra. Tanto é que os altares pagãos eram com pedras bem desenhadas, com os ângulos mais ou menos retos, enquanto o povo de Deus usava a pedra como essa que você está vendo aqui. Uma pedra bruta, chamada pedra tosca, como essas que vocês veem aqui. Então nós estamos no Monte Ebal, no local onde o texto bíblico diz que Josué fez o altar. Esse altar é feito não no topo, mas na estrutura mediana da montanha, e ele também é composto por pedras que não foram trabalhadas com ferro. Então nós temos todos os indícios aqui, as evidências que apontam, né, que nos mostram que muito, mas muito provavelmente esse de fato é o altar que foi construído por Josué. Então Josué sobe a montanha, provavelmente com levitas e sacerdotes, que era a tribo de Levi, que era responsável por todo o serviço religioso, e eles fazem então esse altar para oferecer holocaustos e sacrifícios a Deus. Após fazer esses holocaustos e sacrifícios, Josué capítulo 8 continua nos dizendo que Josué escolheu pedras para fazer cópias dos mandamentos, assim como tinha sido feito com Moisés. Então ele faz as cópias dos mandamentos e após tudo isso, então, ele desce a montanha no local que Siquém, no local hoje conhecido como Tel Balata, vai para aquele lugar onde a metade das tribos está no Monte Ebal, a outra metade no Monte Gerizim, e agora ele começa a proferir as bênçãos e as maldições. Isso nos ensina o quê? O que é que nós podemos aprender com tudo isso? Bom, em primeiro lugar, que a bênção e a maldição vêm de Deus. Em segundo lugar, que há promessas de Deus que são condicionais. O desejo de Deus é abençoar o seu povo, mas muitas vezes essas bênçãos são condicionadas à nossa obediência, àquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer com referência à palavra de Deus, não é com referência apenas às nossas boas intenções, como algumas pessoas dizem, né? Ah, Deus entende a minha intenção. Bom, Deus entende a intenção, mas não quer dizer que Deus concorde com a intenção. O que Deus concorda é com o que está escrito. O que está escrito na Sagrada Escritura é o que vale. Tá? E por fim, por que é que esse altar foi feito no Monte Ebal, que é o monte que simboliza a maldição, e não no Monte Gerizim, que é o que simboliza a bênção? Por algumas razões, e eu penso que uma dessas razões é porque onde há a maldição, somente o sangue do Cordeiro pode trazer redenção. Veja, não existe bênção se não houver sacrifício. Eu penso que essa é uma das grandes mensagens desse lugar aqui, desse capítulo 8 de Josué. Não é apenas apontar para aquilo que o ser humano faz ou deixa de fazer, para a sua obediência ou para a sua teimosia e a sua inconsistência. Não, é apontar para o sacrifício do Cordeiro. O Cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado aqui, nesse lugar, que prefigura, que aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo que perdoa o pecador, que traz um sentido para a sua vida. É o sangue do Cordeiro que transforma a vida daquele que foi amaldiçoado. E deixe-me falar uma coisa com toda sinceridade. Todos nós, seres humanos, por causa do pecado de Adão, fomos amaldiçoados com a natureza pecaminosa. Fomos amaldiçoados com a penalidade da morte. Fomos amaldiçoados, infelizmente,
com a separação de Deus. Existia um muro de separação entre Deus e os homens. Existia um muro que impedia que o homem chegasse até a presença de Deus. E eu penso que é exatamente por isso que Deus mandou que os altares fossem feitos de pedra, para simbolizar esse muro de separação. E você vê aqui uma rampa, onde o ser humano pode subir esse muro para poder chegar à presença de Deus. Mas ele só chega à presença de Deus quando o sangue do Cordeiro é derramado. Ele não chega à presença de Deus pelos seus méritos, pelos seus esforços, porque ele é inteligente, porque ele tem capacidade ou o que quer que seja. Não. Ele só chega somente através do sacrifício do Cordeiro. Deus ensinou isso para Moisés quando tirou o povo do Egito. Lembra da primeira Páscoa, quando o Cordeiro deveria ser morto e o seu sangue seria derramado para perdoar os pecados e proteger o seu povo da maldição da morte, da maldição do anjo que viria matar os primogênitos de todo o Egito. Foi o sangue do Cordeiro que protegeu. E aqui, no monte que simboliza a maldição, o sangue é derramado para simbolizar a remissão, para simbolizar o perdão, para simbolizar uma nova perspectiva de vida. Deus quer dar para você uma nova vida. Deus quer dar para você uma nova existência. Pensa sobre isso, porque muitas vezes nós nos sentimos amaldiçoados. Muitas vezes nós nos sentimos excluídos, rejeitados, como se ninguém estivesse nos vendo. E no meio do caminho, que é o meio da história da nossa vida, pode ser que você se depare com o altar do sacrifício do Senhor, que morreu para perdoar o teu pecado. Eu espero, sinceramente eu espero, que você tenha um encontro com o altar da verdadeira adoração por meio do sacrifício do Cordeiro. Aquele Cordeiro que João Batista mencionou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.